Você precisa entender que você merece mais. Mas às vezes, para ter mais, nós vamos precisar escolher menos. Escolher ter, possuir menos. Para ter mais, não em quantidade, mas em qualidade. E se de tudo o que for dito aqui, você conseguir captar essa primeira frase e conseguir aplicar ela nos seus relacionamentos, você vai ser muito mais saudável. As coisas vão ocorrer de forma muito melhor. Escuta o que eu tô te falando. E o que você precisa entender é que é melhor ter poucos relacionamentos saudáveis do que muitos relacionamentos tóxicos. Porque é de fato, e pode parecer muito óbvio, é melhor ter pouca gente saudável na nossa vida do que muita gente tóxica. Só que escolher ter poucas pessoas saudáveis na nossa vida exige que a gente comece a ter um senso crítico um pouco mais aguçado. A gente precisa começar a ser um pouco mais exigente, um pouco mais observador, um pouco mais criterioso. E aí a gente começa a parar de aceitar qualquer coisa vinda de qualquer pessoa e em qualquer circunstância. Porque a gente começa a dar valor à nossa vida, a quem nós somos, aquilo que nós oferecemos para as pessoas, entende? A gente começa a dar valor na nossa amizade, por exemplo. A gente começa a dar valor a quem nós somos nos relacionamentos. E quando você começa a ter esse senso crítico mais aguçado, você começa a selecionar pessoas, começa a filtrar pessoas, começa a tirar aquilo que não é relevante e começa a incluir coisas mais relevantes, coisas que agregam muito mais na minha e na nossa vida no geral. Só que, infelizmente, a nossa geração, ela gosta do excesso, ela gosta do muito. Então, não é suficiente você ter uma rede social, você precisa ter uma rede social, você precisa postar tudo, você precisa ter muitos amigos, você precisa ter muitos likes, você precisa ter muitos comentários, você precisa ter muitos retornos. Tudo é muito, tudo é excesso. Só que quando a gente começa a viver a nossa vida cercada de excessos, quando a gente começa a querer muito, nós começamos a perder a qualidade. A qualidade vai sendo reduzida gradativamente. Então, quando eu tenho poucos relacionamentos, eu começo a cuidar mais desses relacionamentos, zelar mais, eu começo a observar mais, eu começo a criar relacionamentos mais íntimos, mais duradouros, entende? É de fato relacionamentos que vão estar ali por toda uma vida. Agora, quando eu quero muitas pessoas, muitos relacionamentos, muitos amigos ali, o que ocorre é que a qualidade daquilo que eu exijo das pessoas, ela se torna muito menor. A qualidade daquilo que eu entrego para as pessoas se torna muito melhor. Porque aquilo que eu já disse aqui, não tem como ter tudo o tempo todo e não tem como ser tudo o tempo todo. Entende? Só que para isso você precisa tirar da sua cabeça que você precisa do excesso. E você começa a viver uma vida um pouco mais fechada, um pouco mais solitária. Solitária no sentido de não aceitar qualquer coisa, de não aceitar qualquer relacionamento, não aceitar qualquer comportamento naquilo que tange o relacionamento de vocês. Entende? Você começa a ser mais criterioso e a gente precisa. Porque senão, imagine a sua vida como uma caixa. Imagina que isso daqui é uma caixa, certo? Aí imagina que a sua vida, ela é essa caixa. E todos os seus relacionamentos, eles são guardados e preservados aqui, ó, aqui dentro dessa caixa.
Se você começa a permitir que qualquer pessoa abra essa caixa e vai incluindo o que ela quiser, vai colocando o que ela quiser, vai despejando o que ela quiser aqui dentro, daqui a pouco a sua caixa, que era uma caixa de relacionamentos saudáveis, duradouros, íntimos, ela vai começando a se tornar uma caixa de lixo. Uma caixa cheia de lixos, cheia de relacionamentos que são ínfimos e que não tem relevância, que não tem importância, que não tem intimidade, que não tem confidencialidade. Não dá para viver assim. E aí, quando você menos percebe, apesar de ter muitas pessoas na sua vida, você vive uma vida solitária. Porque você, apesar de ter muito, você não tem nada. Porque são muitos relacionamentos superficiais. São muitos relacionamentos que não possuem profundidade nenhuma. São muitos relacionamentos de pessoas que não te conhecem, não sabem quem de fato você é e o que de fato é a sua vida. É aquela coisa de dar pérolas aos porcos, sabe? Não tem como viver dando pérola aos porcos. A gente precisa se tornar mais criterioso, senão daqui a pouco a nossa vida ela se torna um embaraço. E para desfazer embaraços é muito complicado. Então, vamos desmistificar isso de que eu preciso do excesso, eu preciso de muitos amigos, eu preciso de muitos relacionamentos. Vamos começar a viver uma vida mais filtrada. Vamos começar a viver uma vida mais segura, com relacionamentos mais saudáveis. Olhe para a sua vida hoje. Veja quem de fato é seu amigo, quem de fato possui intimidade, quem de fato te conhece, quem de fato você pode confidencializar coisas mais secretas. E quem, na verdade, só está ali por estar ou por conveniência. Começa a tirar, começa a filtrar. Você vai se sentir mais leve, você vai sentir que a vida flui muito melhor. E você vai começar a produzir coisas muito melhores, muito mais produtivas, amizades muito melhores, relacionamentos muito melhores, entende? Então, vamos começar a mudar isso, vamos começar a transformar o nosso entendimento, a nossa mente, para conseguir comportar isso. Comportar essa ideia de que é melhor ter pouco e ser saudável do que muito com muito tóxico, entende? Espero que você consiga ter entendido isso. Se você conseguir entender, eu já vou ficar muito feliz. Que eu demorei para entender isso, demorei para aceitar isso. Por isso aceitei muita coisa que gerou muito problema e que depois foi difícil para recuperar. E eu espero que você não tenha que ter todo esse tempo para poder recuperar. Mas se você já está nesse caminho, vamos mudar, vamos, sabe, trocar a rota e construir algo mais saudável para que quando a gente chegue lá na frente, a gente consiga olhar para a nossa vida e ver que de fato a gente conseguiu construir algo saudável, duradouro e muito melhor, certo? E é isso.